Passar, eu perco a hora de chegar sua porta aberta. Eu acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego, eu deixo a porta aberta, agora. Onde será que você está agora? Essa música fala muito sobre o nosso processo de evolução. Às vezes você acredita que você está aqui comigo, mas a sua mente está em vários lugares e você perdeu a chave da sua casa faz tempo. Você não se encontra há muito tempo. E é isso que você vai encontrar lá fora. São essas pessoas que você vai encontrar para que você dê apoio, para que você dê sua assistência, para que você entregue o seu melhor, para que ela consiga encontrar chaves de casa e ela reencontre o caminho de volta para ela mesma. E isso é muito mais profundo do que você pode imaginar. Agora, ouvindo essa música, talvez essa música tenha trazido tantas memórias para vocês, memórias essas que poderiam estar apagadas, mas, na verdade, não estão. Elas estão adormecidas. Adormecidas lá no fundinho do seu inconsciente. Afinal, quando a gente escuta uma música assim, a gente parece que voltamos a ter aí os nossos 10 anos de idade, não é mesmo? A gente parece que volta a ser criança. Então, sejam todos vocês aqui nesta aula muito bem-vindos. Meu nome é Silviane Santos, eu sou terapeuta emocional e hoje eu estou aqui para apoiar você nesse processo de evolução. Você que já trabalha com pessoas ou você que deseja trabalhar, você que adquiriu esta masterclass para o seu desenvolvimento pessoal, ou você que adquiriu para aprender, né, a habilidade de lidar com pessoas, saiba que sim, você pode, que é possível e que a partir de agora a sua vida não será mais a mesma. Tudo aquilo que você imaginou ser de uma forma, você vai começar a enxergar de outra forma. Você vai conseguir enxergar de uma maneira diferente. Essa
música faz com que a gente volte, né, a várias memórias. E sabe aquele despertar, aquela vontade de viver? É isso que eu quero que você resgate dentro de vocês. Então eu espero que você que esteja me assistindo hoje esteja muito bem e depois não esquece de deixar aqui, tá, embaixo o seu comentário da sua percepção desse conteúdo que eu vou trazer para você. E a princípio parece ser muito denso, né? Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês e eu acredito que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Eu sou muito otimista em relação ao nosso mundo, ao nosso planeta, ao futuro da humanidade. E eu acredito que ele pode ser maravilhoso. Eu acredito nisso. Mas e se o mundo acabasse hoje? Você já parou para pensar? Se o mundo findasse hoje, como seria? O que você já teria feito? Quantas coisas você teria deixado para trás? Mas não é que eu acredite que isso vai acontecer. Mas pensa só, não seria incrível se você participasse de um movimento de transformação numa comunidade? E nós temos aqui tudo, nós temos muito para criar um admirável mundo novo. E eu acredito que seria um mundo maravilhoso, não é mesmo? Então, muito obrigada. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você estar assistindo esse vídeo. Obrigado a todos vocês pela presença, pela confiança na minha pessoa. E eu vou começar falando um pouco sobre esse processo que cada um de nós temos que passar e como que nós podemos despertar a nossa consciência. Como que nós podemos despertar a nossa consciência estando dentro de uma comunidade que pensa diferente, de uma comunidade que acredita que as coisas podem melhorar? Sendo que quando a gente volta para a realidade do mundo, né, lá fora, parece que tudo parece tão rústico. As pessoas que vão chegar para você para fazer atendimento parece que estão vivendo uma tensão tão grande. E muitas vezes elas acreditam que não tem solução para os problemas que elas estão passando. Elas acreditam que tudo é maior do que parece. Como que nós podemos ter uma elevação de consciência quando a gente fica aqui fechado nesse quadrado, né? Aqui dessa aula, nesse cômodo que você está me assistindo, ouvindo coisas boas, alimentando a esperança. E depois, quando a gente volta para os atendimentos, para os noticiários, as coisas parecem estar do mesmo jeito, lá na vida cotidiana, lá fora. E ela é uma pergunta muito boa. Como que eu posso fazer, né? As pessoas se perguntam essa pergunta o tempo todo, como que eu posso fazer isso? Separar o espiritual da vida de fé e esperança da vida real. Como? Quando a gente traça uma linha tênue, né? Que é a vida de esperança, de oração, com a vida lá fora de caos, de angústia. Quando você traça essa linha, quando você separa esses dois lados, você traça um paralelo e você cai numa armadilha antiga, que é a armadilha da separação. Então, se você coloca uma separação entre eu, terapeuta, acredito no mundo novo. Eu acredito que as coisas funcionam desta forma e você sai dali e depois você fala: não, mas a vida real é aquela, é aquilo lá, eu não participo disso. Você cria uma polaridade e isso te mantém afastado, afastado daquilo que você mais ama, daquilo que você valoriza, que é a sua própria vida, porque a vida é assim. Então, do meu ponto de vista, de tudo que eu venho aprendendo durante esse tempo, tudo o que acontece faz parte do seu caminho de elevação espiritual, faz parte do nosso caminho espiritual. E nesse processo de despertar, é possível que nós venhamos a viver algo que não seja parte desse despertar.
Tudo vai depender da nossa percepção, da forma que nós vamos enxergar as coisas e de como nós escolhemos perceber as nossas experiências, como que nós escolhemos perceber as coisas que acontecem em nossa volta. É assim que eu acredito, é assim que eu penso. Nós estamos vivendo num momento realmente incrível. Pensa comigo, onde nós temos acesso a várias coisas. Nós temos acesso à informação, nós temos acesso aos melhores medicamentos, às melhores tecnologias, tecnologia de ponta. Nós temos conexão com o mundo todo na palma da nossa mão. É incrível, não é? Imagine, nós estamos numa geração assim. Nós tivemos a possibilidade de nascer nesta geração. Olha quantas pessoas vieram antes de nós e não puderam aproveitar este processo que você está aproveitando, esse processo que eu estou aproveitando. E uma coisa eu quero te dizer: se você não está sendo desafiado de alguma forma na sua vida, é sinal de que você não está verdadeiramente vivo, que você não está verdadeiramente vivendo a vida. Você só está empurrando. Porque tudo isso é uma iniciação, tudo isso é um processo de evolução de consciência. Eu acredito que você não precise frequentar uma escola de sabedoria antiga escondida lá nos Himalaias, ou buscar informações em treinamentos que sejam diferenciados, místicos, coisas diferentes. Quando você passa a viver desta forma, que eu vou trazer aqui para vocês, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e começa a enfrentar os desafios com um nível de consciência mais elevado do que aquele que criou. E aí, né, eu vou repetir. Quando você passa a ver desta forma, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e começa a enfrentar os desafios com um nível de consciência mais elevado do que aquele que os criou. Simplificando, é aquela escala da postura que eu coloquei. Quando você passa a enxergar a vida com novas lentes, você deixa de ser aquela pessoa que criou o problema e eleva o nível de consciência para ser a pessoa que vai resolver o problema que você mesmo criou na sua vida. Existem inúmeros estudos e artigos revisados que comprovam o poder de grupos, o poder de uma comunidade. E qual é o poder que eu quero dizer? O poder de grupos que se reúnem para meditar pela paz, para orar por outras pessoas, mostrando uma redução na criminalidade, nos traumas e tem aí impactos positivos no crescimento econômico como um todo. Tudo isso está profundamente relacionado àquilo que nós vivemos agora. Mas não basta apenas você desejar a paz ou se concentrar nesta paz esperando que o mundo venha mudar. E é aqui que está o ponto principal. Em vários desses projetos de grupos de orações, de meditações coletivas, quando o evento termina, os índices de violência e conflito voltam e voltam ao nível anterior. Então, isso mostra que é mais importante não apenas sentir a paz, mas viver em paz, demonstrar esta paz. E quando passamos a incorporar isso em nossas ações, nós damos a outras pessoas a permissão para fazer a mesma coisa. Nós não podemos pregar a paz e, ao mesmo tempo, nos irritarmos, por exemplo, no trânsito, ignorar outras pessoas ou discutir com colegas de trabalho. Ficar discutindo, brigando com familiar, com cônjuge, não se pode defender a paz enquanto há um conflito interno. O verdadeiro começo da sua evolução é um processo de autoobservação,
de olhar para dentro de si mesmo, em vez de julgar. Em vez de julgar alguém, de criticar ou uma situação que você observou, nós devemos nos perguntar se há um reflexo de nós mesmos ali, naquilo que nós estamos julgando, naquilo que nós estamos observando, algo que nós precisamos transformar em nós. E se todos nós fizermos isso ao mesmo tempo? Você já parou para imaginar? Se a gente consegue fazer isso ao mesmo tempo, algo grandioso emerge, algo grandioso surge, uma consciência coletiva mais elevada. Por isso que eu acredito que nós nunca devemos fazer algo ou pensar algo sobre uma pessoa, mas sim sobre princípios. Porque quando nós defendemos um princípio, nós criamos uma comunidade. Nós podemos ter crenças diferentes, mas se nós compartilhamos princípios como alegria, liberdade, cooperação e conexão, isso nos une. É isso que constrói uma sociedade saudável. Não é o que você anda vendo por aí. Hoje, tudo em nosso mundo parece nos lembrar da separação, do rompimento. Parece nos lembrar de brigas, guerras, violências, enganos políticos, preconceitos. Tudo isso alimenta hormônios do estresse. E quando nós vivemos neste estado de sobrevivência, nós deixamos de confiar uns nos outros e nós nos tornamos mais egoístas. Então, o desafio aqui é começar o dia se perguntando: qual é a melhor versão de mim mesmo? Qual a melhor versão que eu posso ter, que eu desejo oferecer ao mundo hoje? E mais do que isso, decidir não se levantar até você sentir que se tornou esta pessoa. E se levantar da onde, Sil? Levantar da sua oração, levantar da sua meditação, porque você ora, medita, levanta e vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Você ora, medita, levanta e continua criticando. Você ora, levanta e continua julgando. Você ora, levanta e continua desafiando, amargurando, acusando. E é tão simples. Se você não aceita, saia. Se você não concorda, discorde, mas não gaste a sua energia em um lugar que você não acredita, com pessoas que você não acredita, com coisas que você não concorda, apenas vigiando e atacando outras pessoas. Não vale a pena. E isso é um treino para uma vida. E é isso que começa a demonstrar a verdadeira grandeza dentro de você. Quando enfrentamos a diversidade de desafios, a pergunta é como nos tornamos seres divergentes, diferentes, antinaturais, como nós podemos ser sobrenaturais? Como que você pode ser antinatural? Porque o natural que você vê são pessoas adoecidas, em sofrimento, pessoas que brigam por conta de qualquer coisa, pessoas que buscam apenas no material. Não que não seja importante, mas pessoas que estão dispostas a passar por cima de qualquer coisa e de princípios. E isso significa fazer o quê, Sil? Você pode me perguntar o que significa? O que significa ser, no início, essa pessoa antinatural? Vai ficar muito claro para você aqui. E vai ficar muito claro a partir deste momento. Parece difícil. Não é difícil, é simples.
Quando todos estão em carência, este é o momento de dar. Quando todos estão com medo, este é um momento de mostrar coragem. Quando as pessoas estão cheias de raiva, de ódio, preconceito, este é o momento de expressar compaixão. E quando todos estão competindo para chegar ao topo, é a hora de mudar a sua energia e atrair a experiência certa até você. Se você continuar fazendo o que parece antinatural, repetidas vezes, cedo ou tarde você se tornará uma pessoa sobrenatural. O nosso cérebro tem neurônios espelho, e os neurônios espelho da empatia, quando você amamenta um bebê, presta atenção. Quando você amamenta um bebê e naturalmente ele olha nos seus olhos, você está pedindo inconscientemente para este bebê a atenção para você. E acaba havendo uma transferência. Você solicita que ele imite o seu comportamento. A criança observa e ela aprende com aquilo que você faz. Da mesma forma que quando você demonstra grandeza, mesmo em pequenos gestos, como deixar alguém passar na frente no trânsito ou na fila do banco, sem resmungar, sem xingar, sem criticar, não porque você é boba, mas porque você não está mais naquela frequência. Você não está mais naquela energia. Você não está mais naquele momento de ficar buscando justiça com as próprias mãos. Não é seu inconsciente mais que está falando, a sua consciência falando, não vale a pena. Eu estou me envenenando toda vez que eu me estresso com esta situação. Quando você ajuda alguém a se levantar, ou você recolhe um papel no chão, você está fazendo diferente. E quantas vezes eu, nesse processo de pegar um papel no chão, a pessoa estava caminhando ali, ó, na minha frente, e eu vinha atrás, pegava o papel do chão, mas eu pegava o papel do chão, assim, com sentimento de esnobe, sabe? Ela jogou, ah, mas eu vou pegar, porque eu não sou igual a ela. Olha como ela é. E resmungava, e resmungava. E essa não é uma concepção certa. Porque a concepção certa é, ela jogou o papel no chão, e eu vou pegar porque ela ainda não tem a consciência que eu tenho. E isso é muito mais profundo do que você pode imaginar. Não é só sobre papel. Não é só sobre o papel no chão. As pessoas que testemunham isso tendem a agir da mesma maneira que você. E é assim que o mundo começa a mudar, mudando cada um de nós primeiro. Eu quero voltar a falar sobre o tempo. O tempo, ele não é igual para todo mundo. Ele é uma mercadoria que é das mais valiosas da vida. Quando nós começamos a desperdiçar tempo fazendo coisas que não queremos, nós acabamos encurtando a nossa própria existência. Muitas vezes nós fazemos certas coisas apenas pelo hábito de fazer, por protocolo, por repetição. Fazemos porque é assim que sempre foi feito. Fazemos porque somos obrigados. Fazemos porque existe regra para cumprir e acreditamos que não podemos quebrar. Fazemos porque é assim que sempre foi feito, sabe? Fazemos porque somos obrigados,
porque temos regras para cumprir e acabamos acreditando que nós não podemos quebrar essas regras. Ou nós fazemos porque é assim que sempre foi feito, mas chega um momento que é preciso ter coragem, coragem para dizer não. Não, obrigada. Às vezes nós precisamos criar uma desculpa, encontrar uma saída, não por desrespeito, mas por amor próprio, para que a gente possa nos libertar de compromissos que drenam a nossa energia e recuperar o tempo que pertence à nossa vida pessoal. Afinal, essa é a nossa oportunidade de experimentar o paraíso na Terra, o céu, que eu costumo dizer que é aqui. E se nós entregarmos o nosso tempo, né, aos outros, às pessoas que drenam as nossas energias, aos vampiros emocionais, e deixarmos de ter qualquer coisa realmente que seja nossa, de nos envolver nesse processo de entrega para nós mesmos, se nós deixarmos isso para lá, isso pode ser muito tempo perdido. Agora mesmo eu passei por um processo e já passei por vários outros, onde entrei em outros processos, onde eu observei que não daria para eu alcançar tantas pessoas da maneira que eu gostaria de alcançar. E o meu coração ia doendo toda vez que eu fazia um movimento para sair daquele lugar, porque eu imaginava que era ali que eu ia conseguir alcançar esse objetivo. Mas muitas vezes nós precisamos saber sair de certas situações e sair destas situações com destreza, com sabedoria. Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo não é o meu, mas eu vou dar um exemplo de um paciente meu. Teve um cliente meu, professor ele, e sempre ali ele deu aulas, ele sempre foi muito ativo nessa profissão já há mais de 10 anos, só que sempre que tinha um evento, ele ia. E ele ia meio desgostoso. E numa última vez, ele foi para a reunião como sempre ele foi convidado. Porém, só que da última vez ele foi convidado para uma reunião. Só que daí na mente dele, ele começou a ter clareza no processo terapêutico, de propósito, das coisas que ele queria fazer. Então, quando ele começou a refletir sobre isso, e essa amiga chamou para ir nesse evento, aí falou assim: "Olha, vou dar o um exemplo aqui, tá? João. Ai, João, a gente vai ter uma festa dos professores, vai ser na segunda-feira à noite e você está convidado. Não esquece de ir lá, a sua presença é muito importante para a gente." E no mesmo momento, ele lembrou. Ai, não. Mais uma dessas festas é onde as pessoas vão estar queixando, reclamando, falando mal um do outro, discutindo, e eu ali no meio tentando apaziguar essa situação. Essas festas não me deixam muito confortáveis. Toda vez que eu volto embora, eu fico angustiado. Elas são um pouco tediosas. E ele acreditava realmente que era um verdadeiro desperdício de tempo para ele. Aí então. Ele disse que ele sentou, pensou, ele estava angustiado com aquele sentimento de querer ir, porque os amigos iam ficar sentindo falta dele, ia perguntar por que ele não foi. E aí então ele ficou com aquele pensamento, aquele sentimento foi crescendo dentro dele, sabe? Deu aquele sentimento de angústia gigante, aquele sentimento de medo, aquele incômodo gigante, sabe? Não sei se você já ficou na situação, você não sabe como falar não. Então ele respirou fundo. Pegou o telefone, foi lá e respondeu para a amiga: "Olha, eu sinto muito, mas dessa vez eu não vou. Eu tenho um compromisso importante, eu tenho um trabalho importante para concluir e eu não vou poder comparecer." E ela respondeu para ele: "Tudo bem." Ela respondeu para ele: "Tudo bem." Ela mostrou que estava tudo bem e foi embora.
Naquele momento, ele percebeu que uma coisa libertadora aconteceu dentro dele. Ele tinha a segunda noite todinha para ele, só para ele, sem ter que estar onde ele não queria estar. Era como se ele tivesse recuperado um pedaço da própria vida dele que ele havia deixado escapar sem perceber. Foi ali que ele entendeu uma coisa essencial. Fazemos muitas coisas, às vezes, por programação, agindo de forma automática, sem questionar se aquilo realmente faz sentido para nós. Nós somos, né, pessoas livres. Nós temos o direito e a oportunidade de dizer não. Quando algo não é do nosso interesse ou nos deixa desconfortável, nós temos o poder de nos desconectar e de recuperar a nossa autonomia e usar o tempo e do jeito que a gente quiser. E a segunda-feira à noite não era para reuniões entediantes, era para ele viver, era para ele planejar, fazer aquilo que ele já sabia que precisava ser feito. E é por isso que eu trago esse exemplo simples para vocês, esse conhecimento, para vocês entenderem e reconhecer a importância da escolha, a importância de fazer boas escolhas. Você tem a liberdade de escolha, mas há um detalhe importante. Ao se afastar de algo, você precisa evitar criar um antagonismo. E as pessoas não sabem disso. Como assim, Sil? Não há necessidade de você provocar um desafio com a outra pessoa. Não há necessidade de você criar uma afronta. Nada disso. A maneira mais inteligente é recuar com elegância, oferecendo a outra pessoa um crédito, um reconhecimento, um elogio e ainda assim mantendo uma decisão, a sua decisão. Seja qualquer que seja a situação, você pode dizer algo como: Nossa, você é muito bom, vocês são incríveis, mas realmente eu não posso acompanhar você nesse projeto. Ou você não pode me acompanhar. Há uma razão profunda para isso que eu estou trazendo para você. Pense agora num conceito de infinito, por um momento só. Pense nesse conceito. Se você disser um número qualquer, alguém poderá sempre somar mais um número a este número. E este é um conceito infinito. Podemos continuar esse jogo indefinidamente, porque não há fim. Mas esse mesmo conceito também acontece no sentido negativo. Também existe o infinito de baixo astral, de baixa energia, o infinito das brigas, da raiva, da necessidade de que você tenha a última palavra. E é justamente aí que entra o verdadeiro aprendizado. Se você se irrita com alguém e tenta dar a última palavra, você nunca vence, porque sempre haverá uma resposta e muitas vezes na ponta da língua. E quando você acredita que disse o que precisava dizer, a energia do conflito volta para você, pedindo uma nova reação. Então, eu descobri e eu desejo compartilhar com vocês. A melhor maneira de resolver uma discussão é muito simples. Deixe a outra pessoa vencer. Deixe que ela acredite que ganhou o processo. Se alguém te chama de idiota, ridícula, boba, não gosto de falar essas palavras ruins, incompetente, diga a ela, realmente, é mesmo, talvez eu seja mesmo tudo isso que você está falando. A graça está aí. Quando você concorda, o jogo acaba. O outro não sabe mais o que fazer porque a provocação acaba perdendo o sentido. E é nesse instante que você percebe o poder que tem. Quando você escolhe não jogar o jogo
do outro. Tá ficando claro para você? E não tem como não falar de Deus, porque Ele está em todas as coisas. Agora, a pergunta que fazem, né, que me fazem, né? Sil, mas o que que você acredita? A mente cria Deus ou Deus cria a mente? Se Ele é todas as coisas, se Ele é tudo, está em tudo, criou tudo. A palavra Deus pode significar coisas completamente diferentes para pessoas diferentes. E é justamente aí que começa o ponto essencial de tudo, principalmente quando você se torna um terapeuta. O significado que nós damos para esta ideia pode ter diferentes concepções. A ciência hoje nos mostra que existe uma força unificadora em todo o universo. E podemos chamá-las de muitas formas, como sempre foi feito ao longo da história. À medida que a física avança, percebemos que essa força possui uma espécie de inteligência. É uma consciência subjacente à própria existência. É algo tão básico que dificilmente conseguimos expressar em palavras, porque a nossa mente tenta inevitavelmente atribuir características humanas ao que está muito além de nós. Tudo, portanto, depende da percepção pessoal do que Deus representa para você. Compreende? O que nós ouvimos desde antigamente é: Deus sabe de todas as coisas. De todas as coisas, está em todos os lugares. Ele reflete as nossas experiências e ele se conecta a todas as coisas. Tudo. Não há como o separar. Então, esta consciência está em nós, em mim, em você, envolto a nós e disposta, disponível para transpor por nós. E talvez seja justamente por isso que é tão difícil para tantas pessoas olhar para dentro de si mesmo. Olhar para si, os seus comportamentos, os seus julgamentos, as suas críticas, as suas condenações. Agora, o mais importante de tudo isso que eu acredito, nós precisamos olhar para dentro de nós, para que nós possamos nos encontrarmos. De verdade. Não é fingindo que se encontra. E entender, porque muitas vezes a gente não sabe quem nós somos. E aí eu volto lá naquela música do começo. Então eu te pergunto, quem é você? Quem é você? Você já sentiu que você está estagnada? Estagnado? Que você não sai do lugar? Que você está sempre nos mesmos relacionamentos, nos mesmos comportamentos, nas mesmas dores, as mesmas angústias? Você já sentiu que algo dentro de você não anda bem, mas você não consegue dar nome a isso? Às vezes você passa noites com insônia, sem dormir, pensando aí numa série de coisas. Talvez a sua vida profissional tenha tido um resultado não tão satisfatório quanto você espera. Talvez você esteja presa em vários ciclos de ansiedade, angústia, de medos, de revolta, de traições. Talvez por muito tempo você deixou de sonhar, de acreditar em você, na sua família, nos seus relacionamentos pessoais. Como que a sua vida tá? Se você pudesse fazer uma avaliação hoje da sua vida de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Existem questões dentro de você que você
muitas vezes não está sabendo sair delas. E eu sei, porque eu já passei por esse processo e eu passo por processos. E também preciso de apoio de outras pessoas que estão no nível mais elevado que o meu. E eu tenho humildade para enxergar isso e para aprender cada vez mais. Assim como eu também aprendo com vocês. Assim como eu também já aprendi. Muito. Às vezes parece que você não consegue entender, que você não consegue resolver certas questões, certas dores, certas angústias. Existem histórias antigas da sua infância, da sua adolescência, que ainda marcam você, que ainda machuca você e que você não consegue superar. Existem histórias da sua infância que barram você até hoje de fazer coisas que você deseja fazer. Existem coisas que você sente que você nunca conseguiu soltar, que evitam que você possa dormir, que você possa viver em paz e que você possa até dar o próximo passo. Existem pessoas que você ainda não perdoou, que você não soltou. E isso é essencial para que você consiga construir a sua história. Uma vida que vale a pena ser vivida, digna de ser contada para outras pessoas, para suas gerações. Mas você já parou para pensar por que tudo isso acontece? Já parou? Quem é você? Por que será que existem muitas coisas, muitas vezes em mim, e você, que a gente não consegue sair do lugar em certas situações? Nós parecemos paralisados. A nossa alma carrega dores, marcas, vozes, mensagens que precisam ser traduzidas. E essas mensagens, essas vozes, esses acontecimentos que aconteceram com você, eles vêm de modo ali em manifestar sentimentos e ações que você não sabe, mas é inconsciente. E tudo isso precisa ser visto, precisa ser ouvido, precisa ser olhado. E é por isso que eu convido vocês a conhecer como que cada um de vocês funciona, como que cada um de vocês enxerga o mundo, como que cada um de vocês podem se autoconhecer primeiro, não fazendo uma análise terapêutica profunda, porque isso é um processo que pode demorar anos para análise, ou de libertação, mas os pontos principais, como eu funciono, qual é a minha linguagem de amor, qual é o modo melhor que eu consigo aprender, qual é o modo que eu lido com as pessoas no mundo, qual é o modo que eu lido com as pessoas que já me fizeram mal. E tudo isso você consegue ter ali mais conhecimento e mais destreza. Se você souber, por exemplo, qual é o seu traço de caráter, o seu tipo de temperamento, o seu tipo de funcionamento, qual é o seu perfil comportamental. Isso dá mais clareza. Por que também dá clareza? Porque você, quando olha para você, como você funciona, por que eu repito esses padrões, como eu estou na dor, quando eu estou no meu recurso, porque quando eu olho para isso, eu consigo ter mais entendimento daquilo que está paralisando e consigo ser uma pessoa melhor. Não só na sua família, não só para você, mas assim também na sua profissão, mas também na sua dinâmica de relacionamento na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento com seus amigos. Mas isso fica para um próximo conteúdo. Na próxima aula você vai saber mais. Obrigada por você me acompanhar até aqui. E não esqueça de deixar o seu comentário aí da sua percepção. Te vejo no próximo vídeo.